Como vai você? Tudo bem? Nós estamos chegando para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Aproveita que você está aí neste momento, dá um like. Também se inscreve lá no canal da TV IADBC, onde você tem os subsídios da Escola Bíblica Dominical e muito mais para você através do nosso canal no YouTube. E é um prazer, uma alegria estar chegando até você neste horário, onde você estiver. Por aqui, Presbítero Sérgio, que é o nosso coordenador da Escola Bíblica Dominical de Balneário Camboriú, da Assembleia de Deus, e eu sou o pastor José Roberto, e é um prazer estar com você neste dia tão maravilhoso, onde nós vamos conversar um pouco sobre esse tema tão importante que é o primeiro projeto de globalismo. Está na nossa lição de número 9, no dia 1º de março de 2020, domingo. Você não pode perder a Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja, bem próxima de você. Procure a Assembleia de Deus. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E nós vamos falar sobre este ponto, o primeiro projeto de globalismo. E globalismo nos dias em que nós vivemos é algo simples de se pensar, né? Muito simples, porque você hoje, onde você está, você consegue ouvir ou um vídeo, ou conversar com alguém que possa estar do outro lado do mundo. Você pode estar agora conosco aqui no YouTube ao meio-dia, e você pode enviar uma mensagem para alguém que está do outro lado do mundo à meia-noite. Neste exato momento você consegue fazer isso. Isso é globalismo. Mas como pensar em globalismo em uma época em que nós vamos, em primeiro lugar, perceber que só havia uma língua, né? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vamos perceber que é um povo que é pós-diluviano. E como pensar em globalismo nesta questão? A nossa lição vai abordar alguns temas importantes e nós vamos aqui comentando com você. Aproveita também, deixa aí no nosso canal, escreve lá no vídeo, escreve embaixo aí, deixa a sua proposta, deixa o seu entendimento ou até mesmo a sua pergunta, porque vai ser um prazer conversar com você. Não somos aqui melhor do que ninguém, estamos aqui para expor um pouco da palavra de Deus, de forma que você possa também explicar como professor de escola dominical, como aluno ou como aquele que vive a palavra de Deus, aquele que caminha com Jesus. Presbítero Sérgio. A paz do Senhor a todos, é uma alegria podermos mais uma vez estar aí juntos para mais uma EBD. E a lição de hoje é a lição de número 9, o primeiro projeto de globalismo. Nós temos aí o texto base para a nossa apreciação, Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9. Né? Interessante porque ele vai dar início à segunda civilização humana, isso tratando do quê? Quando Deus faz o Jardim do Éden, ele tem um propósito eterno, né? Então o ser humano ele se desvia, ele tem um desvio moral e um desvio de propósito, né? O desvio do ser humano não é só moral, mas também de propósito. O propósito dele era viver eternamente em comunhão com Deus. E aí a ruptura do pecado faz com que ele se deprave moralmente e também se afaste do propósito da convivência eterna com Deus nesse corpo. Então, com o avanço do pecado, a proliferação da maldade e a prostituição, a ira de Deus chega no máximo, né? Há uma medida para a ira de Deus. Isso é fato, né? Como Sodoma e Gomorra, e como haverá de chegar o tempo em que a medida do Senhor se encherá. É a última gota do balde, né? É a última palha em cima do camelo que faz ele dobrar. Então, às vezes a pessoa se irrita até o ponto e alguém diz assim: mas eu só disse uma coisinha, ele estourou. Mas só que haviam outras coisinhas por trás. É como a buzina às 4h30 da tarde num motorista de ônibus carrega pessoas. Alguém buzina e ele arrebenta-se todo. Mas buzinou desde as 5 horas da manhã, ele está cansado. Então não é a sua buzina, são as várias buzinas. Então há uma medida. Então tome cuidado, porque muitas vezes uma palavra vai chegar na medida do teu irmão que não está muito bem e pode trazer transtorno. Então o fato é que depois do dilúvio, Noé adora a Deus com sacrifício
e aí começa a cultivar a terra. E no cultivo da terra ele faz aí uma plantação de uva. E uva lembra suco, e uva também lembra vinho. Vinho é uma arte de armazenar o suco e fermentar o suco para que ele se torne alcoólico, né? E ele bebe um pouco demais. É, fermentação, né? Fermentação. Ela gera o vinho, né? Exato. Aí ele fica alcoólico, né? E aí... Não como o vinho que a gente conhece hoje, que tem lá porcentagem X de álcool. Aquilo ali já é algo que é posto, mas o vinho, a uva, o suco da uva vamos falar guardado, muito de vinho, né? senão eles vão pensar que nós bebemos vinho. Não, que é a realidade, né? Sim, As sim. pessoas pensam, como se bebia vinho no passado? Jesus foi na festa, e na festa tinha vinho. Ele transformou água em vinho. Sim, ele transformou água em vinho. Mas a gente não pode olhar para o que se vive hoje, onde as pessoas tomam bebidas destiladas, vamos dizer assim, porque são bebidas que contêm um grau, um teor alcoólico, né? Isso O certo é que ele bebeu e se embriagou, né? E aí sentiu o calor e tirou roupa porque não tinha ar-condicionado. Verdade. E aí é um grande problema, porque as atitudes nossas podem revelar grandes problemas numa família. A atitude desse homem faz nos pensar, você como pai, você como mãe, que pode trazer a maldição para a tua casa, né? Uma atitude impensada de Noé fez com que ele amaldiçoasse o seu filho Cã, né? Trouxesse aí um transtorno. Pense bem, pai, pense bem, mãe, se vale a pena trazer determinadas coisas para dentro de casa. Pode servir de maldição. Você pode ter controle, mas seu filho não, a sua esposa não. Você pode estar abrindo uma brecha, uma porta para que o mal ele tome liberdade. Nós temos às vezes a inocência, né, de acreditar que todo mundo pode suportar a mesma carga. Verdade. Então eu, por exemplo, posso beber um copo de vinho? Posso. Mas o meu filho pode gostar demais e acabar se tornando um alcoólatra. Ou eu também posso começar a ser confiante demais e aí um abismo puxa outro abismo. Então tem coisas que nós não podemos brincar, né? E aqui nós vamos ver que o Cã sofre com a falta de sensatez dos pais. Eu sei que o tema aqui vai tratar um pouquinho diferente, mas eu gostaria que você de repente pensasse nisso na hora de dar aula, como é importante a tua atitude como pai, como líder de casa, como sacerdote, para que você venha ser exemplo, para que você não venha trazer maldição nas tuas atitudes. Que os teus atos e as tuas formas de andar e conduzir a família sejam exemplo como aquilo que nós queremos ser no futuro. Aqui nessa leitura diária, na nossa lição, nós temos algo bem interessante, né, que ele vai falar na segunda-feira sobre a multiplicação da família de Noé, depois na terça a apostasia de Cã, a morte de Noé, na quarta-feira, na quinta-feira, em Gênesis 10, a ascensão de Nimrod, na sexta-feira, em Gênesis 11, a tentativa de unificação global, e no sábado, Gênesis 12, a chamada de Abraão. E quando eu fico olhando para essa semana literária aqui, do texto bíblico, a gente para pensar algo maravilhoso que nós temos aqui em Gênesis 9, a multiplicação da família de Noé, mas lá em Gênesis 12, 3 capítulos depois, a chamada de Abraão. Veja que entre a multiplicação da família de Noé e a chamada de Abraão acontece um fator totalmente inesperado, entre aspas, né? Porque surge tanto Nimrod quanto a Torre de Babel. E você vê que o plano de Deus ele é tão perfeito que a gente vê a multiplicação da família de Noé, daí entra na apostasia de Cã e a gente pensa, ixi, agora Deus perdeu de novo, entre aspas, né? Agora Deus vai ter que trazer agora queimar todo mundo, porque não tinha mais, ele disse que não traria mais enchente sobre a terra para matar o povo, né? Então a gente já para pensar sobre isso, mas a gente vai vendo que Deus ele está com um plano tão maravilhoso que no capítulo 12, 3 capítulos depois da multiplicação da família de Noé, nós temos a chamada ou o chamado de Abraão. Aqui a gente vê que Deus ele está cuidando de
cada detalhe, que nada à nossa volta perdeu o controle. Deus continua com o controle. Deus tem as rédeas nas suas mãos e você pode confiar, você pode descansar. Você não precisa escabelar-se, diríamos assim, né? Pensando, e agora o que será do mundo? Deus está cuidando do mundo. Deus colocou eu, Deus colocou você, Deus nos colocou no mundo para que a sua graça, ela se estabeleça e ela permaneça. Então é muito interessante essa nossa semana literária, sim, pensando sobre 3 capítulos apenas, de Gênesis 9 a Gênesis 12, você vê o cuidado de Deus, mesmo que Satanás, né, coloque na mente das pessoas de vamos ser iguais a Deus, vamos chegar nas alturas, vamos estar no topo onde Deus está, né, mas Deus continua trabalhando, fazendo algo que nós não imaginaríamos se não tivéssemos a Bíblia, né? Mas a Bíblia, ela tem algo maravilhoso para nos ensinar. Deus é soberano, nunca perde o controle de nada. Nós é que ficamos descontrolados, mas Deus, ele está atento a todas as coisas. Então, no primeiro tópico, nós já tratamos aí a parte, né, da apostasia ali de Cã, a desobediência de não se espalhar pela terra, né? E aí nós percebemos que já vamos entrar no segundo tópico, que vai falar sobre o globalismo de Babel. E lembrando que o globalismo é uma palavra polissêmica, quer dizer, ela adquire vários sentidos dependendo como você queira falar. Tipo, dentro da área social, dentro da área cultural, dentro da área política, dentro da área econômica. Então a globalização, ela pode ser política, ela pode ser ideológica, ela pode ser cultural, ela pode ser de várias premissas. Então nós não podemos colocar ela como uma coisa restrita, né? Então essa palavra, ela tem uma abrangência muito grande. Então, uma só língua e um só povo traz aí a construção, o desejo humano de alcançar o céu pelas suas próprias forças. Babel é um empreendimento humano querendo chegar ao céu, né? Se podemos fazer um paralelo, uma analogia ou uma compreensão, a alcançar a salvação de forma meritória. Querer chegar ao céu por ser bonzinho. Verdade. Você tenta de todas as forças chegar ao céu, mas Deus vai provar que não é por graça. Efésios 2:8 vai tratar sobre isso. Mas também tem a participação humana, porque Tiago, ele vai corrigir isso assim, não é a fé sem obra, ela é morta, né? Nós temos que demonstrar as obras, porque quem está enxertado na videira produz uva. Então não tem como você não produzir boas obras. Já é feito para isso. Então, uma só língua é o desejo, eu creio, do lado da santificação, e comentava com o pastor José justamente isso. Imagine uma igreja que fale uma só língua, que pense num só objetivo, que trabalhe para uma só coisa. Não há nada que não possa ser feito. É o que aconteceu lá. Deus disse, eles só falam uma língua, tem um só pensamento, não há empecilho para eles, eles vão chegar onde eles querem. Então, vão fazer o quê? Uma coisa simples. Eu talvez jogaria um pouquinho de fogo lá do céu, né? Sopraria forte para eles ir embora, mas Deus faz uma coisa simples. Simplesmente confunde as línguas. Olha só, né? Deus é maravilhoso. Então, na confusão das línguas, surgem os povos, né? Porque eles se espalham. Imagina um monte de pessoa querendo balde. Quem falava balde se juntou. Quem falava bolacha se juntou. Então, quem se entendia se juntou. E é isso que nós precisamos, né? Para nós vivermos juntos, tem que se entender. Verdade. Não dá para andar junto sem se entender. Verdade. A gente olhando aqui, globalismo de Babel, né? Globalismo, quando a gente pensa em globalismo, ele fala de interligação, né? E quando nós brasileiros, principalmente nós brasileiros, amamos os Estados Unidos. Essa é a grande verdade. A gente veste o que vem dos Estados Unidos, a gente iPhone, compra os carros dos Estados Unidos, a gente quer o celular dos americanos, que aqui a gente paga 11 mil, lá a gente paga R$1.000, né? Num celular, que não é propaganda, mas para você ter uma ideia que o globalismo, ele traz a conotação de fama, né?
de fama, de ser relevante como o outro, que, olha, eu sou igual ao outro. É o globalismo, né? Falando aqui sobre também imortalidade, porque agora o meu país, ele tem a cura igual o país tal, né? E a pessoa achando que a sua vida também não será esquecida. Por quê? Quando a gente fala de globalismo, um exemplo, se eu ficar famoso no Brasil é uma coisa, mas se eu for um ator global, se eu for um cantor global, não quando entenda isso eu como uma morrer, rede de televisão, tá? Isso, global aqui eu estou falando que é globalismo, né? De um todo. Se for conhecido por um todo, né? Eu estou falando, né, de uma... Eu estou falando porque às vezes a pessoa fica... É verdade, né? O global aqui é o globo terrestre. Uma coisa, meu menino tem 8 anos e ele falou assim, ô pai, tem um rapaz que faz parkour e morreu. Eu falei, quem é, filho? Pai, não sei o nome dele. Eu falei, mas onde que ele mora? Pai, ele mora na China. Eu falei, mas como é que você conhece alguém? Não, pai, porque os alunos, amigos da escola, mostraram para mim o vídeo. Aí eu pedi para a vovó, ela colocou e eu vi o vídeo do rapaz que era bem famoso na China. E eu fui averiguar e eu fiquei pensando, olha, o globalismo mostrou que aquele personagem, aquela pessoa que realmente morreu, era uma pessoa conhecida no mundo inteiro, fazendo parkour. Parkour é pular de prédios, fazer coisas, né, que um gato faria, né, porque o gato não tem medo de altura. Essa é a verdade. Então, você vê que ele ficou conhecido, mesmo que por algo que não é tão sadio, na minha opinião, né, no mundo inteiro. É claro que eu não conhecia, mas as crianças conheciam, porque o tal do parkour é uma, diríamos assim, brincadeira ou algo do tempo pós-moderno, né? Do tempo que vivemos. Se analisar nessa mesma linha de raciocínio que o pastor está traçando, imagine uma coisa mais fácil ainda. Qual é o modelo ideal de corpo? Verdade. Isso é uma ideia que é global. Global. E não é verdadeira. Né? Criou-se, quer dizer, que o homem de sucesso é aquele que tem esses qualificativos. Quem é que fez esses parâmetros? Isso aí é de uma sociedade que vai impondo esses pensamentos. Então, nós, por vezes, achamos que o sucesso é a aquisição de bens. Não é o caráter forjado de uma pessoa. Então, isso está tudo dentro dessa parte da globalização. Quer dizer, é um entendimento convergindo para um consenso. Ainda que haja sempre o contraditório, mas a grande maioria quer ser diferente, mas quer estar sempre com um carro de uma marca famosa. Verdade. Né? Então, quando alcança aquela marca ou veste uma camisa, uma calça, um vestido que tem aquele emblema, só esse camarada tem bom gosto. Verdade. Esse camarada chegou onde deveria, né? É o top, né? Mas não é isso. Isso aí é uma ideia colocada. Cristo faz o avesso disso, né? Ele tira do conforto. Ele faz com que as coisas não fiquem só pro lado periférico. Ele traz para o centro, né? Ele bota as pessoas aqui, não espalha. E o interessante é que na Torre de Babel, essa construção feita com o objetivo de firmar o nome na terra e de desobedecer a ordem de Deus, que sempre vai estar o foco na desobediência, é que Deus faz com que os povos se separem e que haja uma mudança cultural na humanidade. Aí surgem também todos os povos que nós temos, as cores e as raças estão aí, por isso tem o japonês, por isso tem os orientais, os indígenas. Isso tudo é de espalhar os seres humanos e misturar o ser humano. O Brasil, quando recebe os portugueses, tem aqui a mistura de português com índio. Os portugueses se misturaram com os africanos e foi misturando e tem uma mistura de raça. E as pessoas pensam assim, mas como é que surgiu o preto? Mas ninguém questiona como é que surgiu o japonês. Verdade. Ou o alemão. É dessa mistura. Sim. Então é interessante, porque a mistura das espécies cria variedades. É como os cães, né? Hoje você tem aí, 600 raças de cães, mas todos são cães. O lobo também é um cão. Também. Mas a mistura disso dá essa variedade. Verdade. E o desejo de Deus é que o povo se espalhasse, e eles acabaram querendo fazer o quê? Não, vamos ficar aqui,
e vamos desafiar a Deus. Em vez de povoar a terra, ordenança de Gênesis 1:26, né? Eles se concentraram. E aqui nesse segundo tópico do globalismo de Babel, ali no ponto 2, diz a construção de Babel. Eu fiquei pensando sobre esse ponto, a construção de Babel. Capacidade tecnológica. Né? Capacidade tecnológica, mas também um espírito de medo aí. Né? Porque vamos construir uma torre, porque se vier um dilúvio de novo, vão se salvar pela mão deles. Não vai nos atingir. E com esse pensamento, na minha opinião, o idealizador, né, dessa ideia, ele seria um falso Deus também. Salvador. Porque ele seria um salvador. Né? Então a construção de Babel seria escapar de um novo dilúvio e também adorar falsos deuses, né? na opinião. E a Bíblia ainda diz aqui uma cidade a lição, uma cidade em cujo epicentro havia um arranha-céu. Né? E eu achei muito interessante essa colocação, porque por mais alto que eles quisessem fazer a torre, ela não passaria de um arranha-céu. Exato. Ela poderia tocar as nuvens, mas não passaria de um arranha-céus. Né? A gente vai ver que o homem, ele domina o natural, mas ele não consegue dominar o espiritual. Não, o sobrenatural não. A ideia deles de céu era muito simplista na época, né? Eles acreditavam que dava para chegar no céu realmente, né? Mas a obra de Deus na vida do homem é marcada pela sabedoria. Deus deu capacidade para eles chegarem a fazer tijolos, argamassa, saberem fazer uma base. Quer dizer, tudo isso mostra que Deus, na sua benevolência, capacita o ser humano a fazer maravilhas, mas também coisas ruins. Né? O homem faz o laser para curar, mas também usa o laser para matar. Né? O avião para carregar pessoas, mas também como arma. Então, tudo está em como você se utiliza daquilo que Deus lhe dá. Uma faca pode ser um instrumento de corte de pão, de carne, mas pode ser também uma forma de assassinar o seu irmão. É verdade. Né? Então, vamos sempre estar na mão de Deus, na obediência ao Senhor, que aí você consegue ser instrumento de bênção para a humanidade. O terceiro ponto vai falar sobre a intervenção de Deus em Babel, e aí ele coloca a intervenção na confusão das línguas. E hoje tem esse estudo que conclui, né, que a linguagem veio de um só local. Assim como, se você tiver oportunidade, tem um estudo da Rebecca Kem, em 1987, em Ohio, nos Estados Unidos. Ela fez um estudo sobre os genes, né? E ela estava procurando descobrir o gene que é passado de mãe para filhos, não de pai, mas de mãe. E eles descobriram que o gene chamado mitocondrial, ele é um gene que traça a primeira mulher. Quer dizer, eles fizeram a coleta de genes em toda a humanidade, chineses, pigmeu, alemão, coreano, brasileiro, índio, e todos eles levam a uma só mulher, a Eva mitocondrial, provando mais uma vez que a Bíblia está certa. Então nós sabemos que essa variedade de línguas é o que? Uma manifestação do poder de Deus para a separação. E aí no Novo Testamento nós vamos ter em Atos Apóstolos a manifestação de línguas para a unidade da igreja. Aí Deus intervém uma vez mais, mas misturando as línguas para que haja uma unidade, a manifestação contrária, né? Quando Deus age para um propósito de unidade, é diferente. Presbítero Sérgio, eu estava olhando aqui na nossa lição e também pensando sobre o idealizador de Babel, né, que é o Nimrod, e a gente já falou dele antes aqui, alguma coisa, e a gente vai ver na história que ele é o criador de Babel, Ereque, Acádia, Calné, né? Mas as cidades mais... Tem toda uma cultura em cima dele, né? Ele casou com a própria mãe. Isso mesmo. E a gente vê, mas eu estava olhando assim, que o principal dele foi Babel, né? E eu estava lendo aqui quando eu vi a intervenção de Deus em Babel, porque na verdade Nimrod, ele nasce, né, como poderoso caçador diante do Senhor, é o que a Bíblia diz. Sim.
A Bíblia não narra a história dele trazendo que ele fosse uma pessoa má. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis 10, versículo 9, que ele era um poderoso caçador diante de Deus. Porém, esse mesmo homem, ele faz surgir no meio do seu povo, né, o enoteísmo, né, ou seja, a crença de um Deus particular. Eu vou fazer Babel, nós vamos criar a cidade, e esse povo vai me adorar, esse povo vai pagar impostos para mim, esse povo vai me tratar bem, vai fazer o que eu quero, do jeito que eu mando. Ele trouxe a ideia de um Deus particular, né, nesse ambiente onde nós temos aqui a segunda, diríamos que, colonização, né, da Terra, que é o pós-dilúvio, né? E olhando para a história, o quanto o coração do homem que se desvia de Deus, ele é perverso. Sim. Que ainda que Deus o vê como um poderoso caçador, né, diante dos homens na terra, mas esse homem tem um coração tão altivo que ele diz: eu vou ser mais que um caçador, eu vou ser o doador aqui, eu vou ser aquele que é o imponente, que está acima de todos. E Deus não fez nenhum homem para estar acima de outro homem. Deus disse que nós deveríamos ou poderíamos dominar sobre os peixes, as aves, os animais, mas Deus não falou assim: Roberto domine sobre o Sérgio ou Sérgio domine sobre o Roberto. Deus não deu isso, né? E Nimrod, ele tem essa premissa, né? Eu vou dominar a terra, vou dominar os habitantes, todos vão me honrar. Justamente esse é a raiz de todos os males, né? Quando Eva é seduzida a ser igual a Deus. O pecado surge do orgulho, né? Da soberba. Então surgiu no coração dela um desejo. Por que não ser igual a Deus ou superior a Deus? Então esse é o sentimento que surge às vezes de superioridade por ter uma capacidade intelectual mais do que o outro, uma habilidade motora ou alguma coisa que se destaque. Lembrando sempre, como foi falado anteriormente, que nós temos a necessidade da dependência um dos outros. Então você pode se sobressair numa área, mas em outra você vai ser deficiente. Então o seu irmão supre essa necessidade. E o desejo de querer estar no alto, isso é uma raiz maligna, né? De querer firmar o nome, de querer aparecer. Mas nós somos pó, né? A nossa lembrança ela é como um vapor. Hoje aparece e depois desaparece. Agora Deus é o único que pode se chamar eu sou. Porque ele nunca muda. Nunca muda. Você compra um pedaço de terra, coloca o nome nele e a terra sorri dizendo assim: muitos já fizeram isso, botaram o nome. Morreram, transferiram para outros, mas eu permaneço aqui. Então nós temos esse orgulho de botar alguma coisa no nosso nome como propriedade, mas nós não conseguimos levar nada. Então nada é nosso, porque só é nosso aquilo que nós podemos levar. Então menos Sérgio, como disse João, menos eu e mais Cristo. É verdade. Somos apenas os administradores, né? E aqui no terceiro ponto, nós temos a eleição de Sem, mas o que me chama a atenção é, no final desse segundo parágrafo, ele diz assim: dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão, ou Abrão, né? Algo bonito de ver, assim, no sentido de que Deus, ele não abandonou os filhos de Noé. A Bíblia diz que dispersou, né? E chamou Abraão. Chamou Abraão para um pacto que Deus tinha de restaurar, não só através da família de Abraão, mas restaurar o mundo através da família de Abraão. E a gente, olhando para isso, Deus estava dizendo assim: olha, em momento algum eu sugeri que os meus filhos vivessem separados, porque imagina você, né? Aquele filho que ele tinha uma linguagem e o seu irmão tinha uma outra linguagem, eles foram para lados opostos. A dor da perda, né? De afeto, de carinho, de crença, tudo isso mudou. É consanguíneo, né? Tudo isso mudou. E Deus, ele vai dispersar os filhos de Noé e chama aqui Abrão, né? E Deus vai lá em Ur dos Caldeus, né? Deus vai lá na Caldeia. Deus vai lá num lugar onde Ur, segundo a história,
era uma cidade de muita idolatria. Né? E aí você vê Deus indo num lugar obscuro onde... Para mostrar a graça. Ninguém valorizava, para dizer assim, graça. é aqui que eu tenho alguém que o coração... O estereótipo não diz que pode ser um filho de Deus ou um seguidor do Deus vivo, mas que tem um coração que está disposto a me honrar e me servir. É que Deus olha o coração, né? Deus olha o coração, é verdade. Não a aparência. E Abraão não decepciona, porque Abraão ele é o pai da nossa fé, né? Verdade. É pai dos muçulmanos, é pai dos judeus e é pai dos gentios. É tão interessante a história de Abraão que ele é o pai da fé, que está na graça, né? Sem a graça existir, mas ele está ali vivendo na graça, porque ele não tem filho, ele tenta ajudar Deus, né? Ele vai lá, dá uma força para Deus, ele vê que não é aquilo, depois ele tenta ajudar Deus ainda antes disso, ele vai ao Egito, desce ao Egito, e não fica em Betel, né? Desce ao Egito e lá no Egito ele mente, manda sua mulher mentir, tem as pragas, o rei manda ele embora de lá e porque ele rico, mentiu, né? sai rico e mentiu, né? Ganha Agar. É verdade, e Agar se torna, né? Olha só o que vai trazer lá, né? É verdade, se torna a grande, diríamos aqui, o grande problema, né? Do mundo antigo e do mundo pós-moderno também. Porque até hoje vive em conflito. Sai né? com camelo, sai com uma com riqueza. Tudo. É a mão de Deus, irmãos. Você que nos ouve, nós estamos já finalizando. Pense sempre assim: Deus é soberano, quer o melhor para os seus filhos, tem um controle de todas as coisas e vale a pena ter confiança em Deus e se entregar à ordem de Deus, ser obediente à palavra do Senhor. Todos aqueles que obedecem alcançam vitória. Então nós agradecemos a sua amável sintonia e desejamos que semana que vem possamos estar juntos aí adorando a Deus e aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor, é o desejo do nosso coração. Compartilhe, dê o like e nos vemos semana que vem.